Boa tarde, galera. Tudo bem? Tranquilo? Boa tarde, boa tarde. Estou acompanhando aqui agora o pessoal entrando no chat. Gente, vou dar aquele minutinho básico. Quem estiver me escutando aí, dá um ok no chat para dizer que o som e o áudio estão ok. Espero que todo mundo tenha tido um bom final de semana. Obrigado, Lucas. Boa tarde. Vamos lá para a nossa aglomeração virtual semanal. Gente, já dando aqui os primeiros recados, tá? Para quem está participando pela primeira vez, a gente aqui da Investmart, nós somos um escritório de assessoria de investimentos vinculado da XP, tá? E desde o início da pandemia e do confinamento, a gente tem promovido essas reuniões que já foram diárias, agora tem sido 2 ou 3 vezes por semana, para aproximar tanto os clientes, até amigos. Eu vejo aqui, às vezes, gente que não é cliente, mas é meu amigo, que já está errado, né? Que se é meu amigo, tem que ser meu cliente também. Mas, enfim, a gente promove esse encontro digital para aproximar vocês das casas e das assets que a gente tem mais proximidade, onde a gente aloca, para vocês conhecerem um pouquinho a tese e as pessoas por trás ali da tomada de decisão, tá? Para o pessoal que tá vindo, que já não está vindo pela primeira vez, que já está aí desde o início, tem uns nomes aqui que estão sempre participando, obrigado demais, tá? A gente vai continuar fazendo isso, inclusive quando isso acabar, a intenção é que a gente continue fazendo isso. É uma dos hábitos aí que o confinamento trouxe, tá? Junto com tantos outros que a gente pretende manter, tá? E hoje a gente tem aí uma presença ilustríssima, especial, de uma gestora que eu particularmente gosto muito, acompanho e aloco, inclusive meu dinheiro da pessoa física, que é a Módulo Capital. Alexandre, Bernardo, primeiramente queria agradecer aí o tempo de vocês, por mais que hoje é um feriado esquisito, né? É feriado nos Estados Unidos, é feriado na Inglaterra, é um feriado meio não feriado em São Paulo, né? Para vocês eu imagino que não seja, né? Porque a bolsa está funcionando normalmente. Muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade. E eu gosto de começar, aí Alexandre, se você quiser até pegar essa primeira pergunta, eu gosto de começar pedindo para vocês falarem um pouquinho de vocês mesmo e da Módulo. O que acontece na prática, que eu vejo, é que quando um cliente, às vezes até um assessor, tá? Quando ele resolve alocar num fundo, ele conhece até um pouco da tese, ele conhece as características do fundo, ele conhece ali o retrovisor do fundo, tudo que são as informações ali de cara mais aparente. Ele até tem ali um resumo, um resuminho do background das pessoas, um pouquinho da tese, da construção da casa, mas ele dificilmente conhece ali na unha ou um pouquinho mais no detalhe as pessoas por trás ali da cota, né? Que a gente só vê a cota. Então, se vocês puderem falar um pouco de vocês mesmo, tá? Falar um pouquinho da história, e aí eu imagino que a história de vocês, ela se mistura um pouquinho com a história da Módulo Capital. Então, acho que é uma boa pergunta de abertura dessa vez, gente, diferente das outras, e é interessantíssimo. O pessoal preparou uns slides para a gente, bem interessantes. Então, essa primeira meia hora aí, a gente deve passar uns slides para a gente ver alguns gráficos e que estão relacionados à pandemia, ao confinamento e às alocações dos fundos da Módulo. Então, antes da gente entrar nessa parte dos slides, então e depois dos slides e para a parte das perguntas, a gente abre com essa parte da gente conhecer, do pessoal conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, se quiser começar, Alexandre, depois eu peço para o Bernardo responder também. Conta um pouquinho da sua história. Obrigado. Beleza, eu começo e se o Bernardo quiser adicionar alguma coisa, ele entra, tá? Mas eu vou falar aqui um pouco dos princípios, né? Dos valores que pautam as nossas decisões e o nosso dia aqui na Módulo, tá? Eu acho que o primeiro valor, né, é que nós somos investidores de longo prazo. Né? Não é longo prazo porque a gente encara, né, que o valor dos ativos no mercado ele acompanha muito bem em janelas longas o desempenho econômico financeiro das companhias, né? Então, o nosso dia a dia aqui não é tentar adivinhar para onde vai o preço das ações. Né? O nosso dia a dia é tentar entender as empresas profundamente e estar junto dos melhores empresários do Brasil
para o longo prazo, né? Se você somar um horizonte longo de tempo com o retorno no capital empregado dessas companhias elevado, você tem um efeito de uma progressão geométrica do valor do seu patrimônio, tá? Então, o nosso grande desafio é tentar entender que empresas da Bolsa, nos próximos 5 anos, 10 anos, vão apresentar um crescimento de lucros com uma taxa de retorno elevada no capital empregado. Esse é o primeiro ponto. O segundo valor que a gente preza é o valor do conservadorismo, tá? Para você ser um bom investidor, você precisa, em primeiro lugar, se conhecer muito bem. Você não pode nunca carregar no portfólio um nível de risco que seja inadequado ao seu próprio perfil, ao seu temperamento. Tá? O nosso temperamento aqui é um temperamento de investidores conservadores. Então, a gente, ao longo da nossa vida, a gente tomou todas as medidas possíveis para tentar manter a volatilidade do fundo sob controle. Então, existem diversos gestores que têm um temperamento diferente do nosso, que são excelentes gestores, mas conseguem navegar com uma volatilidade muito maior, né? A gente, eu tenho certeza que eu e meus sócios, a gente não estaria tomando decisões 100% racionais com uma cota caindo 60% em 45 dias, tá? Então, a gente tenta manter a cota do fundo com uma volatilidade razoável. Tá? Mas na frente eu falo quais são as medidas que a gente toma para isso. E acaba que funciona muito bem, não só para nós, quanto para o nosso cotista. Tá? A maioria das pessoas subestima o seu medo do risco. Né? Então, quando está tudo bem e a bolsa só sobe, você pergunta para a pessoa física, o cara fala, não, eu sou super tranquilo e eu estou para o longo prazo. E aí vem uma crise, o sujeito se assusta e faz um resgate no momento inadequado. Né? Alguns estudos apontam que o retorno dos investidores dos fundos norte-americanos é 2% menor do que o retorno dos próprios fundos que eles investem. Né? Por quê? Porque eles entram na alta e resgatam na baixa. Então, a volatilidade menor permite que o investidor fique com a gente por muitos anos. Tá? Acho que o terceiro pilar importante é um pilar de alinhamento de interesses. Então, mais ou menos 1/3 do patrimônio da casa pertence aos sócios, aos principais sócios. Nenhum dos sócios pode, por código de ética, comprar a Bolsa Brasileira por fora do fundo. Então, está todo mundo aqui no mesmo barco e completamente alinhado com o cotista. Tá? E, por último, apesar da gente ser investidor de longo prazo, que segue a filosofia de value investing, tá? No Brasil, é necessário ter uma flexibilidade um pouco maior. No Brasil, você tem oscilações muito importantes no custo de capital, nas perspectivas econômicas, você tem uma política muito complicada. Então, o nosso fundo ele tem a flexibilidade para ter de 0 até 33% de caixa. A gente pode comprar hedge para proteger a carteira. O nosso período de investimento numa ação normalmente é longo, mas para alguns casos a gente pode comprar uma ação e vender num intervalo menor de tempo. Então, a gente é bastante flexível para tentar oferecer esse retorno com um risco sob controle para os nossos recursos investidos e para os recursos dos clientes. Então, isso é um pouco de um resumo do que são os pilares que a gente tem como valor. Não sei se Alexandre, só para complementar um pouquinho, falar brevemente aí do histórico, né, da história da Módulo, falar um pouco do time, que acho que é importante, na verdade, né, a gente, quando você olha o negócio de gestão de recursos, você está falando de pessoas, você está falando de filosofia, né? E eu acho que a Módulo ela foi fundada em 2013 pelo Ricardo Weinberg e o Fernando Sherman. Eu e o Alexandre, nós nos juntamos à Módulo em 2017. Então, a gente pode falar um pouco depois do nosso histórico também. Mas o Ricardo trabalha bastante tempo no mercado financeiro. Ele foi sócio do Gávea, lá do Armínio Fraga. Tocava parte de ações na Gávea e depois também participou um pouquinho da gestão lá do Private Equity, tá? Ele participa de alguns conselhos de empresa, então acho que isso é importante, que traz aí um diferencial, né, de proximidade
e olhar ali, né, o dia a dia de como funciona uma empresa do ponto de vista do conselho. Então, o Ricardo, ele fundou a Modlo em 2013, como eu comentei com o Fernando. O Fernando tem uma experiência muito boa também. Ele passou por várias casas, trabalhou com o Márcio Apio, começou lá no Santander, depois passou por algumas outras gestoras. Ele hoje é o sócio responsável pela parte de trading. O Ricardo e o Alexandre ficam ali no portfólio, na gestão do portfólio. Eu fico mais na parte institucional em relação com investidores, tá? Então, quando você pega os 4 principais sócios da Modlo, se você somar, tem bastante tempo de experiência de mercado, já passaram por vários momentos fazendo gestão de recursos aqui no Brasil. Isso é importante. Então, você olha o histórico da Modlo e o histórico dos sócios, né? A gente já enfrentou de tudo, desde 2008 lá, a esse momento que nós estamos passando agora. Então, acho que isso traz um certo conforto pela qualidade e complementariedade do time dos principais sócios da Modlo. Como o Alexandre comentou, o alinhamento aqui é total, né? Então, os nossos recursos estão juntos com os recursos dos nossos investidores e acho que eu digo que o meu objetivo final nosso aqui é a gente mesmo fazendo a gestão de recursos em ações no Brasil. A gente sabe como o Brasil é complicado, tem aquela famosa frase, né, que todo mundo já está comentando, que no Brasil até o passado é incerto. Então, fazer a gestão de recursos investindo em ações no Brasil não é bem desafiador do ponto de vista dessa volatilidade, principalmente que a gente enxergou agora nos últimos meses por causa dessa pandemia. Mas a mensagem importante é o alinhamento total dos sócios, a experiência que a gente tem junto, as características complementares de cada um dos sócios, uma equipe que está fazendo isso há bastante tempo e vamos continuar fazendo isso há bastante tempo também. Então, a gente administra os nossos recursos de alguns dos nossos investidores para o longo prazo, né? Acho que isso é uma característica importante. Acho que para investir em ações você tem que ter um horizonte longo e isso faz toda a diferença, tá? Então, acho que é só um pouco aqui do histórico da Modlo, focar em investimento em ações, característica conservadora, fundo de baixa volatilidade, horizonte de longo prazo e também baseado na filosofia de valor, né? Então, acho que é só um resumo. Hoje, na nossa equipe são 11 pessoas, 7 em análise, então a gente tem uma estrutura bem robusta também de processos, temos tudo documentado, uma intranet, e estamos aí preparados para navegar nesse momento mais desafiador. Alexandre, depois desse resuminho aqui um pouco do time e da Modlo, podemos prosseguir aí com a apresentação que nós temos para falar do Covid. A sua conexão está um pouco lenta. A minha está ruim? Está um pouco. Não, mas deu para ouvir. Deu para ouvir? Picotou só um pouquinho, Bernardo, mas deu para ouvir sim. O legal que vocês comentaram é uma coisa que eu já tinha notado, inclusive foi um dos motivos de eu ter escolhido alocar no FIA de vocês, foi que apesar de ser um fundo de ações, existe uma preocupação de proteção, de volatilidade, que a gente vai falar lá na frente. Mas só para frisar aí que vocês comentaram, isso é bem legal. Mas eu acho que a gente pode sim, Bernardo, Alexandre. Vocês querem abrir a apresentação aí para a gente eu dou um share aqui. Isso. Vamos lá. Botar a tela cheia. Não sei se a turma está conseguindo ver. Já abriu aqui para mim? Deixa eu só dar um recado para a galera, Alexandre. Gente, durante a apresentação, se vocês quiserem ir deixando as perguntas no chat, eu vou selecionando aqui as perguntas que forem surgindo. Eu já tenho aqui algumas das minhas, que eu sempre gosto de preparar antes. E aí, então, a gente deixa esse iniciozinho para a apresentação. Enquanto isso, vocês podem ir aqui no chat, que eu estou de olho, deixando as perguntas, enfim, e sugestões, o que vocês quiserem falar sobre para a gente ir seguindo daqui. E terminou a apresentação, a gente vai para responder as perguntas de vocês. Dito isso, Alexandre, Bernardo, volta com vocês aí. Tá, não, a ideia aqui é a gente falar muito rapidamente o que a gente sabe até agora sobre o vírus, tratamentos, vacina, etc., o impacto econômico até agora na economia real, tá? E, por fim, o impacto no preço dos ativos, né? Essa primeira etapa eu vou pular porque a gente já falou, que é um pouco o que são os valores da Módulo, aqui a equipe, depois eu posso mandar isso para quem quiser, e aqui é um pouco da consistência que ao longo dos anos o fundo tem ficado no primeiro quartil consistentemente de risco-retorno, e ele fica entre o primeiro e o segundo quartil de performance pura, né?
a gente sempre nos avalia como risco dividido pelo retorno. Então, eu quero oferecer a maior quantidade possível de retorno pela unidade de risco incorrido. Bom, falando um pouco aqui do Covid, a história de uma doença que dominou o planeta numa velocidade assustadora, né? Primeiro caso reportado no finalzinho ali de 2019, primeira morte aqui ocorrendo no dia 9 de janeiro de 2020. O vírus foi sequenciado e identificado no tempo recorde da história. Então, você começa a ter uma aceleração de casos na China, que foi seguida, então, de uma medida de lockdown muito forte, que está sendo copiada em parte por outros países, tá? E você observa que, na medida que o lockdown é decretado, o número de novos casos cai, apesar do número de casos reportados subirem, porque existe um diferencial temporal entre o sujeito ficar doente e as autoridades conseguirem diagnosticar esse caso e declará-lo, então, como um doente oficial, tá? A China parece que conseguiu contornar o problema e a doença está aparentemente sob controle. Se você olhar essa linha aqui, são casos ativos, a parte cinza, a parte azul são os casos recuperados, tá? Esse gráfico é interessante, que ele mostra como a doença evoluiu no mundo, né? Então, se você observar do meio de janeiro ao final de fevereiro, 45 dias, a doença se espalhou para o mundo inteiro, tá? Então, muito interessante esse gráfico aí. É impressionante, né? E está tendo toda aquela discussão se a China, de fato, tinha informações que indicavam a seriedade dessa doença e o contágio de pessoa para pessoa em um momento anterior e permitiu que as pessoas viajassem de fora para a China, para o resto do mundo. Isso vai dar ainda muita discussão para os próximos anos, né? Aqui é a situação do mundo até ontem. Você tem mais de 5 milhões de casos reportados, sabendo que em diversos países você tem um nível de casos de verdade muito maior do que o reportado, né? A gente vai ver isso um pouco mais adiante. O que preocupa nessa doença, né? Aqui é uma comparação onde, aqui no eixo vertical, você tem a facilidade que a doença transmite de uma pessoa para outra, e aqui no eixo horizontal você tem a taxa de mortalidade da doença. Essa não é uma doença que tem uma taxa particularmente muito alta, né? Uma taxa que a gente vai ver mais adiante, mas é uma taxa de alguma coisa perto de 0,5%, uma taxa estimada por uma metodologia que eu vou apresentar um pouco mais na frente. Mas é uma doença que transmite bastante, tem uma taxa de transmissão relativamente elevada, e ela manda um percentual dos doentes para o hospital. E essa é a grande questão, isso que levou a gente a fazer esse isolamento social, né? Se é uma doença que transmite muito e 5% precisa de algum apoio hospitalar, a gente chegaria a um colapso muito rápido no sistema de saúde do mundo inteiro. Então, a lógica do isolamento social é, olha, vamos deixar as pessoas em casa para a gente conseguir aumentar a capacidade de atendimento. Você não pode deixar as pessoas em casa eternamente ou até se inventar uma vacina. Você precisa construir seus hospitais de campanha, a própria medicina vai ficando mais eficiente no tratamento, e daqui a pouco você vai ter que abrir a cidade, né? Não tem muito jeito. Isso aqui é a estimativa da taxa de reprodução, ou seja, lá em março, um doente de Covid infectava mais ou menos 2,5 novos doentes. Esse número R0, ele não é um número fixo, ele varia de acordo com medidas de distanciamento social, varia de acordo com o próprio comportamento e cultura da população. Na Itália, você tinha muita gente jovem morando com velho, foi um fator que levou ao agravamento da doença com velocidade. Mas é uma doença que tem uma taxa de transmissão elevada, mas não é também das piores. O sarampo é infinitamente mais contagioso. Isso aqui é a situação do Brasil até ontem. Então, essa é uma estimativa do JP Morgan, que estimava um pico aí perto de 190 mil casos.
parece que a gente está ultrapassando esse pico. Apesar de, na ponta, a gente ter ouvido alguns relatos dos hospitais estando ficando um pouco mais vazios, principalmente a rede particular, você ainda tem um crescimento de casos reportados, até porque está se testando muito mais as pessoas, né? Quanto à taxa de mortalidade da doença, a taxa de mortalidade ela é medida como número de mortos dividido por número de casos confirmados. Quanto menos você testa as pessoas, maior essa taxa de mortalidade pelo efeito de você ter um denominador menor. Então, quais são os países do mundo, quais são os exemplos mundiais onde você teve muito teste e onde você consegue ter um cheiro um pouco melhor do que é, de fato, a taxa de mortalidade da doença? A Coreia do Sul testou muita gente. Lá você tem uma taxa de mortalidade perto de 0,7. Um outro indicador muito bom para a taxa de mortalidade é o caso do Diamond Princess, aquele cruzeiro famoso, que você teve mais ou menos 700 pessoas infectadas, e ali testaram todo mundo. E chegou-se a uma taxa de 1,1 de mortalidade. Lembrando que o público de cruzeiro é um público um pouco mais velho do que o público tradicional, como uma sociedade. Tá? Uma outra forma interessante que a gente vai ver mais adiante de estimar a taxa de mortalidade é você fazer uns estudos de larga escala, onde você pega um determinado percentual da população, como se fosse uma pesquisa do Ibope de presidente da República, por exemplo, e você faz teste nessas pessoas. Essas pessoas têm que ser selecionadas aleatoriamente e serem representativas da população como um todo, e com base naquele número de testes, você estima qual é a prevalência da doença em uma sociedade, em uma cidade como um todo, né? E com base nesse dado e no número de mortes, você consegue encontrar o número que mais interessa, que é o Infection Fatality Rate, que é o número, não dos casos reportados, mas o número de pessoas que de fato têm a doença, reportados ou não, quantos morrem, né? Esse é o número que as pessoas deveriam se interessar. A gente vai chegar um pouco mais na frente nele. Esse é só um outro slide que mostra um percentual de morte por país e mostra que é um dado que varia muito dependendo do país, né? Essa variação ela é explicada por esse efeito do número de testes, ela é explicada pela qualidade do serviço hospitalar desses países e pelas características da própria população. A população mais idosa tem uma quantidade muito grande de obesos, isso tudo impacta a taxa, né, de mortalidade. Isso aqui é só uma abertura muito rápida de que é a taxa de mortalidade por idade, que é muito mais intensa nas pessoas idosas, e ela também é muito mais intensa em quem tem alguma comorbidade, né? O jeito que tem diabetes, o jeito que tem doenças crônicas pulmonares, cardíacas, etc. Mulher está morrendo menos do que homem também. Isso no mundo inteiro, não só na China, tá? Só para terminar essa parte de taxa de mortalidade, aqui a gente tem um resumo de quase todos os estudos de população que foram feitos, tá? Então, tem estudo em Los Angeles, Massachusetts, Nova York, tem um no Brasil, no Rio Grande do Sul. A média de mortalidade é alguma coisa perto de 0,4, 0,5 em alguns casos. Isso ainda é muito maior do que a gripe, está longe de ser uma gripezinha, mas não é aquela taxa de mortalidade assustadora que a gente observa de 7%. Né? Mesmo assim, é uma taxa ainda muito alta. É uma doença que certamente deve preocupar a todos. Agora, continuando aqui o papo sobre a doença, ao longo do tempo os médicos entenderam que o que estava matando as pessoas não era necessariamente a carga viral, né? Então, a doença, no início, ela tinha uma fase de carga viral elevada, você media a viremia dos pacientes e estava elevado nessa primeira fase. Depois começava a cair a taxa viral e começava um processo inflamatório, né? Então, você tinha a fase pulmonar da doença, né? E depois a fase hiperinflamatória, que é a fase onde o paciente afunda rapidamente e, eventualmente, vai a óbito, tá? Ao longo do tempo, os médicos começaram a entender que você tem que tratar essas duas fases da doença com medidas diferentes.
E aí é observado hoje que quanto melhor é a equipe de intensivistas e quanto melhor é a qualidade do UTI que o paciente está, a taxa de mortalidade varia muito, fica muito inferior em bons hospitais, com medicamento certo e equipe competente. E é um grande desafio, naturalmente, você fazer isso em larga escala em todo o país. Tá? Falando rapidamente aqui de tratamentos, você tem a famosa cloroquina, o racional ali que ela tinha in vitro uma atividade contra diversos vírus, inclusive contra o próprio coronavírus. Então, ela tinha uma atividade comprovada in vitro e você tinha exemplos, relatos de pacientes bem-sucedidos, o que levou, então, à sugestão de que esse tratamento deveria ser realizado para todo mundo. Né? À medida que os estudos foram saindo, os estudos mais sérios, a gente observa resultados conflitantes. Tá? Alguns estudos apontam uma melhora, principalmente pela atividade imunomoduladora da cloroquina. Então, esses pacientes tratados desde cedo, eles têm uma taxa de inflamação menor no sangue, medido por diversos indicadores, mas ela tem sido muito pouco eficaz para tratar o sujeito que já está agravado. Tá? O remédio hoje continua sendo utilizado, ele é aprovado no Brasil e nos Estados Unidos e o cloroquina está nos mais diversos protocolos que a gente teve acesso de hospitais privados aqui no Brasil e fora do Brasil. Esse Remdesivir é um remédio novo, basicamente um remédio que foi feito lá atrás, na época do Ebola, e ele tem evidências tanto in vitro quanto em macacos, né, com um regime de 6 dias desse remédio leva a um agravamento menor. A maior dificuldade com o Remdesivir e com outros antivirais é que você precisa começar muito rápido o tratamento. Né? Ele não tem eficácia se começar, tem uma eficácia muito pequena se for começado na fase final da doença. Então, existe um desafio logístico de você pegar o sujeito doente nos primeiros dias, identificar rapidamente, através de um PCR, que aquele cara está com Covid e começar o tratamento. E isso, naturalmente, é difícil fazer isso numa escala nacional. Tá? O remédio está autorizado já pelo FDA nos Estados Unidos em caráter emergencial. Bom, e aqui eu não vou entrar no detalhe, mas aqui são todos os outros remédios que estão sendo usados para tratar a Covid. Tá? Então, desde antivirais diversos, até imunorreguladores que tratam aquela segunda fase da doença, a fase inflamatória. E aqui nesse outro você tem alguns outros remédios, alguns outros tratamentos, plasma de doente curado, ivermectina, que estão falando muito nisso. Então, tem diversos remédios que tentam, de alguma forma, endereçar as complicações da doença. Né? Mas é uma doença bastante complexa e hoje a gente não tem uma bala de prata para a doença. Quanto à vacina, hoje no mundo você tem, em fase avançada, uma vacina da Universidade de Oxford, essa vacina da Moderna, que tem essa foto da moça aí que foi a primeira cobaia a tomar essa vacina. Fase 1, você tem algumas outras vacinas, mais 3 vacinas em fase 1 de teste, é uma fase menor, a fase 2 já é uma fase com mais pessoas, né? E por fim você tem ainda, até ontem, 83 vacinas, até ontem não, desculpa, até o último dia de abril, mais 83 vacinas em fase pré-clínica ou em desenvolvimento. Então, se a gente conseguir tirar uma notícia boa dessa doença, é que a sociedade científica mundial está trabalhando sem parar, as melhores cabeças estão debruçadas nesse tema e, de uma forma ou de outra, acho que a gente chega numa solução em algum momento. O impacto na economia real. Essa é uma frase do Mohamed El-Erian, que ele comenta, olha, eu vou tentar traduzir a frase dele aqui. Ele fala, olha, é relativamente comum você ver uma economia frear, mas todos os setores de todas as economias ao mesmo tempo, tendo esse que ele chama de sudden stop, né, é absolutamente inédito na história. Você tem o mundo inteiro parando simultaneamente. E quando a gente olha adiante os slides do impacto, pelo menos de curto prazo na economia, é um negócio assustador. Né? A gente fez esse modelo aqui para
tentar mostrar de uma forma teórica como isso foi se passando. Começa um problema, então, na China, lá no final do ano passado. O primeiro impacto foi fechamento de fronteiras, que impacta o setor aéreo, e o próprio fechamento da China tem um impacto direto em commodities. Isso aqui pega o Brasil fortemente. As notícias começam a sair, vai para a Europa e para a América do Norte a doença, você tem um impacto na confiança do consumidor, e logo depois você tem as medidas de distanciamento social e os lockdowns. Quando você faz essa medida para proteger a saúde, que era uma medida importante, porém tem um impacto absolutamente gigantesco, porque você tem restrição nas cadeias de suprimento, você tem setores que perderam completamente a demanda, então existe um impacto. Começa em commodities, vai para a aérea, hospitalidade, depois pega todo o setor de varejo, serviços e, posteriormente, a indústria. Tá? Então, isso aqui é o gráfico de commodities. Né? Você teve uma queda de 22% nas commodities como um todo, algumas de forma até mais intensa, no caso específico lá do petróleo. Isso aqui são os voos que são mapeados nos últimos anos pelo aquele site Flight Radar. Então, você observa aqui uma queda gigantesca no número de voos no mundo. Mais recentemente, então, você tem uma recuperação, mas ainda um patamar bastante inferior e inviável para as companhias aéreas. Tá? Então, as companhias aéreas operar nesse load factor que elas estão operando, um avião com 40%, 30% de capacidade ocupada, a companhia aérea perde dinheiro voando. Hotéis é a mesma coisa. Então, no mês de fevereiro, os cassinos de Macau tiveram uma queda de 80% na receita. Isso aqui é uma foto de Las Vegas, no dia 19 de março. Isso aqui é do site Bookings, né? Booking.com. Você tem os cancelamentos explodindo aqui em março e aqui as reservas despencando. Então, basicamente, o hotel não só ele não tem receita para frente, como ele tem que devolver dinheiro para a turma que estava cancelando. Né? Aqui a receita semanal do Airbnb. Você observa que depois da crise, todos os países do mundo, então, onde o Airbnb tem negócio, a receita foi para zero. Então, o impacto nesse setor é muito violento. Restaurantes, a mesma coisa. Então, aquele site OpenTable, ele divulga as reservas do mundo inteiro. Esse é o maior site de reservas de restaurante do planeta. Tudo foi para zero. E aí você imagina, olha, agora está abrindo, então vai melhorar. Então, a gente tem aqui o slide dos últimos dias. Né? Então, realmente não foi para zero, agora está alguma coisa perto de 98%. A recuperação ainda muito lenta. Tá? Então, a recuperação em V no setor de restaurante provavelmente não vai acontecer. Isso aqui é Broadway, os teatros lá na Broadway. Todos os shows estão cancelados e permanecem assim. Aqui é um pouco da confiança do consumidor. Então, isso aqui é um gráfico do Google que mostra a pesquisa por palavras relacionadas ao coronavírus. Né? Explodiu, as pessoas durante meses só queriam saber como é que se faz o diagnóstico, como é que você morre ou não morre da doença, qual é o tratamento, tem cura, não tem. Isso tudo é muito ruim para a confiança do consumidor. E esse aqui é o dado de confiança do consumidor aqui do Brasil. Então, você observa uma queda bastante forte na confiança do consumidor. Impacto no setor de varejo e serviços. Todos os shoppings fechados, lojas Renner fecharam todas as lojas, Via Varejo a mesma coisa, Witzel tentando fechar as divisas do Rio, acabou não conseguindo, GM dando férias coletivas. Então, o mês de março foi um mês onde tudo começou a parar. Abril, eu acho que deve ser o pior mês de resultado das empresas listadas da história. Tá? Então, isso aqui são dados mais de curto prazo, divulgados pela Cielo. Então, bens duráveis caindo 40%, serviços 60%, setor de supermercados e farmácias muito bem, vestuário sofrendo enormemente, material de construção até que apresentou uma resiliência mais razoável, perto de 10% de queda. Lembrando que essas lojas de material de construção permaneceram abertas. Turismo e transporte, queda de 70%, e eletrodoméstico também caiu muito. Então, enfim, o impacto... Isso aqui é o dado até a última semana de maio, tá? Então, é bem recente e você tem uma recuperação, mas continua caindo bastante.
Os únicos ganhadores, eu acho, dessa crise foi o setor de e-commerce. Então, no mundo inteiro, o setor está crescendo a taxas elevadíssimas. Então, aqui, Inglaterra, Itália, Alemanha, crescimento acima de 100%. Um fenômeno interessante é a entrada de novos consumidores que não usavam e-commerce passaram a usar. A gente está observando até recentemente um aumento na fraude online, porque você tem mais gente inocente, mais senhoras de idade tentando usar o e-commerce, são presas fáceis aí para fraude, né? E aqui só um comentário rápido: o setor que mais cresceu foi o setor de álcool em gel, impressionante. Enfim, isso é absolutamente irrelevante para a economia, mas é só um comentário de como as pessoas estão preocupadas com a doença, tá? Então, após esses impactos diversos na economia, os governos entenderam que eles precisavam entrar com medidas de suporte para que as pessoas não quebrem, que as empresas não quebrem no meio do caminho, né? Essas medidas, principalmente no Brasil, elas têm um efeito colateral muito grave, né, que é o efeito do aumento do endividamento público. Então, se por um lado essas medidas estão ajudando as empresas a superarem esse curto prazo, por outro lado, você já vê um aumento na curva de juros, no custo de capital de longo prazo, que impacta não só o valor de mercado das empresas, mas impacta o valor intrínseco das empresas, né? Porque um país com um fiscal pior, ele tem um juros de equilíbrio maior no longo prazo, e o que está acontecendo com a abertura das curvas que a gente observou. Então, aqui é só um resumo das medidas monetárias e fiscais aqui do Brasil. Não vou entrar em muito detalhe. Aqui é a mesma coisa nos Estados Unidos, sendo que lá o tamanho do pacote são 2 trilhões, pacote absolutamente gigantesco, e tem mais coisa para vir. Bom, então isso é um pouco do panorama do impacto da doença na economia. Por fim, aqui o impacto no preço dos ativos, né? Então, a gente teve a queda mais rápida da história do S&P. O S&P caiu, acho que em 2 semanas, 34%, 35%. Por outro lado, você teve uma recuperação muito forte nos Estados Unidos, o que não aconteceu no Brasil. Então, a Bolsa do Brasil está muito descolada da Bolsa norte-americana. Lembrando que aqui você tem alguns aspectos do tipo o peso das empresas de tecnologia que estão desempenhando muito bem. Então, mas de alguma forma, mesmo levando isso em conta, a Bolsa brasileira teve um desempenho bastante pior. Então, aqui a nossa Bolsa versus o S&P. A nossa Bolsa continua lá para baixo, depois da queda. Isso é durante o ano, tá? A Bolsa brasileira é esse dado cor de laranja e o branco é o S&P 500. Nenhum setor sobreviveu à crise. Então, o nosso fundo é um fundo conservador, como a gente falou no início. A gente tinha aproximadamente 15% de caixa no início da crise. A gente devia ter 30% no setor de utilidades públicas e shopping centers, que são setores historicamente resilientes. E mesmo essa carteira conservadora não impediu o fundo de ter o pior mês da sua história de muitos e muitos anos. Ou seja, nenhum setor sobreviveu, tá? Não só a parte de bolsa, mas a parte de crédito também sofreu muito. Então, se olha os mais diversos ratings, você tem uma abertura na taxa de juros ao longo do mês de março. Então, teve uma queda dos ativos de renda fixa lá fora e aqui. Nem ouro e Bitcoin seguraram. Então, Bitcoin e ouro, que na cabeça, enfim, do pessoal mais jovem, Bitcoin, na cabeça do resto do mercado, o ouro é uma reserva de valor. Não foi o caso durante essa crise, onde as pessoas estavam loucamente vendendo ativos para levantar cash. O desempenho da Módulo nesse período foi um desempenho... Você vê, o fundo, historicamente, ele bate o Ibovespa com uma taxa de retorno, com uma taxa de risco muito menor. Então, a nossa volatilidade é bem inferior à do Ibovespa, aqui 26 para 17, mesmo levando em conta esse período que foi muito volátil, um retorno maior, né? Mas mesmo assim foi uma queda muito forte, e aqui é como o fundo está agora. Então, a gente está passando por uma recuperação nos últimos meses. Esse é o nosso fundo institucional, o fundo mais antigo, e a mesma coisa. Então, uma queda muito forte aqui em março, seguido de uma recuperação. Acho que a boa notícia que a gente
tem, pelo menos se a história for um bom exemplo para o que vai acontecer na frente, é que sempre que você tem uma grande correção no Ibovespa, os períodos subsequentes costumam ser positivos. Então, a gente teve aqui em 33 dias uma queda de 45% do topo até o vale, né? E nos 30 dias subsequentes aqui a bolsa subiu 29,6%. E a gente ainda encontra ativos com preços bastante atraentes. Um outro dado interessante, se a gente observar a história do retorno anualizado do investidor que esteve conosco, né, por muito tempo no módulo institucional, você observa que ele é quase um gráfico inverso do que é a cota do fundo. O sujeito que faz o investimento em um momento de estresse, naturalmente ele tem um retorno anualizado para frente melhor, porque ele está comprando esses ativos com desconto. Então, normalmente, para a pessoa que tem o temperamento adequado e a liquidez suficiente para fazer um aporte em momentos de estresse, aquele aporte que no momento que é feito ele dá uma certa preocupação, ele costuma ser o aporte de maior rentabilidade acumulada em um horizonte de longo prazo. E aí, por fim, para fechar, isso aqui é a cara da carteira hoje, tanto dividido por setor quanto por estratégia. A gente divide a carteira por estratégia, a gente pode comentar isso mais na frente, na parte de perguntas e respostas. E a mensagem final naturalmente, isso vai passar. A gente já passou por diversas crises na nossa história de gestão de fundo. A gente pegou 2008, a gente pegou a época do PT no governo. E essas crises, enquanto você está vivendo as crises, elas parecem que não têm fim, mas naturalmente um dia elas acabam e você olhando para trás, botando em uma perspectiva de longo prazo, essas crises são pequenas oscilações do gráfico que não fazem uma diferença muito relevante para um investidor que tem a paciência e o tempo necessário para estar investido em bolsa para o longo prazo. Tá? Então, isso é um pouco da apresentação. Não sei se eu passei o tempo aqui ou não, mas, enfim, está para perguntas e respostas agora. Perfeito. Perfeito, Alexandre. Primeiro, eu queria agradecer aí. Foi excelente, completíssima a apresentação. Você comentou no início aí que poderia disponibilizar os slides. Tenho certeza que muita gente que está assistindo vai querer. Mas eu só vou dizer como no final, para o pessoal ficar até o final. Senão não vai saber como é que consegue as apresentações. Muito legal como você encerrou agora. Eu acho que isso já fica um pouquinho de dica para o investidor, que é essa visão de longo prazo e como, quando a gente abre a janela de tempo e para de olhar a nossa carteira ou para de olhar a bolsa em si como um negócio de 6 meses, 1 ano, e começa a olhar aquilo como um projeto maior, como algo de longo prazo, essas crises que realmente parecem que não vai ter fim, ou parece que é um poço sem fundo ou uma catástrofe, no longo prazo elas tendem a perder um pouco da relevância. Óbvio que, desconsiderando aqui toda a parte, né, da parte de saúde, etc., quando a gente pensa na parte investimentos e portfólio, as grandes crises, elas são assustadoras quando você está dentro dela, mas quando você coloca ela no gráfico mais longo, quando você olha no intervalo de tempo mais longo, ela não ninguém vai, todo mundo sobrevive. Foi o que você falou no final, vai passar. Deixa eu ir para as perguntas. Então, eu vou começar com a pergunta do Fernando. Você comentou que você tinha 15% de caixa no fundo antes dos primeiros drawdowns, lá das primeiras quedas. E como é que está esse caixa agora? Como foi o uso do caixa lá de pós-carnaval ali, quando as coisas começaram a piorar significativamente aqui no Brasil, até hoje? Vocês usaram caixa? Vocês aproveitaram para alguma oportunidade? Ou vocês aumentaram a caixa no percurso? Como foi isso? Não, a gente comprou mais ações, tá? Então, sendo investidor de longo prazo, não aproveitar esse momento que teve seria um pouco contra a nossa filosofia de investimento. Então, o que a gente fez foi, no momento que o estresse apareceu, a gente fez diversas reuniões aqui internamente para tentar identificar o que era queda de preço de mercado, o que era queda de valor da empresa. Tá?
as empresas de fato perderam valor, né? Elas vão ter um ano de 2020 terrível, o custo do capital está maior, o sujeito que era endividado, ele vai passar por um momento duro, captando recursos a taxas bastante mais elevadas do que captava antes, então tem um impacto no valor. Então, o que a gente fez? Fez essa comparação preço versus valor e a gente foi lentamente alocando caixa. Então, o fundo hoje tem mais ou menos uns 8% de caixa e a gente fez algumas mudanças também dentro da carteira. Então, alguns ativos que performaram bem, caíram um pouco, a gente foi vendendo para comprar outros que estavam baratos. Então, a principal mudança é que o setor de commodities, principalmente Vale e Gerdau, que eram ações que a gente tinha uma participação muito pequena, passaram a ter uma representatividade maior. Primeiro, porque elas ficaram com um preço muito atraente. Segundo, porque, como existe um diferencial temporal entre China, Estados Unidos e Brasil, no timing da doença mesmo, a gente acha que esses países vão sair na frente. E a China costuma sair com programas de infraestrutura, como ela tem feito, e isso ajuda as empresas de commodities. Perfeito, perfeito, Alexandre. Obrigado. Isso que você comentou, de identificar o que foi somente uma queda de preço ou onde o foco foi uma queda de preço, e você conseguir filtrar de empresas que realmente perderam valor, ela já é um gancho para uma pergunta minha. Quais foram as oportunidades, aí pode ser setores ou papéis, onde vocês focaram ali para o time de análise procurar oportunidades ali que estava barato? Então, a gente gastou muito tempo olhando para dentro da carteira, tá? Porque a pior coisa que pode acontecer num momento como esse é você olhar tudo de forma superficial, sem o devido foco. Então, a gente gastou muito tempo dentro da carteira, ou de empresas que a gente acompanha há muito tempo, que a gente já conhece bem, a gente consegue passar a mão no telefone e falar com a empresa com uma velocidade enorme. Então, a gente ficou muito próximo a essas empresas, tentando entender o que estava acontecendo com esses ativos. E, no final das contas, a gente não fez grandes mudanças no portfólio, tá? Então, a gente hoje tem um pouco mais de e-commerce, que a gente veio aumentando, porque a gente entendia que esse setor era um setor que se beneficiaria estruturalmente dessa mudança, além da questão conjuntural, lojas fechadas, as pessoas compram online, tá? Estruturalmente, eu acho que esse setor se beneficia, porque o varejo que é prazeroso, a família que vai passear no shopping, ela vai voltar a passear no shopping. Agora, o sujeito que vai no Calunga comprar um toner, ou que vai comprar papel para impressora, alguma coisa assim, é um troço extremamente desprazeroso. E esse cara vai começar a comprar online, né? E já que ele está comprando, ele permanece assim. Então, eu acho que existe uma mudança, existe uma tendência de crescimento do online. Essa tendência foi acelerada e a gente acha que ela não volta, tá? Então, a gente aumentou um pouco de e-commerce, aumentamos commodity. Tirando isso, a gente não fez grandes mudanças na carteira. Legal, legal. Isso, a gente tem feito bastante dessas lives e foi a primeira vez que a gente fala, eu acho que é um consenso quase global que existe uma oportunidade no e-commerce. Ninguém nunca, assim, a gente raramente entra em empresas específicas, Amazon, Magazine Luiza, etc. Mas o que você falou é bem interessante. Talvez as empresas que vendem coisas que não são tão prazerosas de comprar, né? Empresa que vende toner, a empresa que vende o que você não quer participar da experiência, porque no shopping é uma experiência, ir almoçar, enfim, passear, etc. Mas quando você pensa assim, pô, tem que comprar aquele negócio, nossa, que saco de sair de casa para comprar o toner, realmente é uma banda do e-commerce que tende a não diminuir, talvez, quando isso voltar ao normal. Muito legal. A gente ficou de comentar sobre isso no início, eu acho importante para o pessoal entender um pouco como funciona a alocação dentro do fundo. Quais são os instrumentos e como vocês fazem para manter o FIA, os seus dois fundos aí, o institucional e o módulo que a gente vê lá na plataforma, que é uma outra pergunta, inclusive, os instrumentos de proteção, tá? Como é que vocês fazem para se manter um FIA, um fundo de ações, mas não tão volátil quanto os outros que a gente vê no mercado, que tomaram até grandes drawdowns, perderam 50%, 60%, 70% em alguns casos. Como é que vocês fazem para diminuir essa volatilidade e poder
se classificar, entre aspas, como um FIA mais conservador. Para isso, eu vou botar aqui a nossa última tela da carteira para explicar. Tá bom. Então, a gente divide a carteira em algumas estratégias. Tá? Então, a lógica basicamente é o seguinte: diversificação não é você ter um bando de coisas. Né? Diversificação é você ter coisas que são diferentes entre si. Empresas que reagem de forma diferente a choques macroeconômicos. Então, se você tiver uma carteira onde a maioria das empresas tem um retorno esperado positivo, mas elas reagem de forma diferente à variação nos juros, à variação no dólar, à variação no preço de commodities, você vai ter uma carteira menos volátil. Então, a gente tenta manter o fundo com uma diversificação saudável. A maior posição nossa vai ter de 10% a 12%. A gente não é um fundo que vai ter 30% em uma única empresa. E a gente divide, então, nessas estratégias. Tá? O que a gente chama de alta qualidade são as empresas onde a graça é a realocação da geração de caixa na empresa a uma taxa de retorno elevada, com uma avenida muito longa de crescimento. Então, são empresas que eu quero ser sócio pelos próximos 5 a 10 anos, e nesse período, essas empresas vão ganhando share, vão crescendo com uma taxa de retorno elevada. O segundo tipo aqui, que a gente chama de cash cow ou estável, são empresas que a graça não está especificamente no crescimento, mas está na estabilidade, na previsibilidade do fluxo de caixa gerado por essas empresas. Então, essas empresas são empresas que elas costumam oscilar menos do que o resto do mercado, porque elas têm essa previsibilidade, elas têm um crescimento menor, mas elas têm essa previsibilidade grande. Tá? Então, a gente tem aqui shopping center, setor de utilidades públicas. Tá? Essa parte global, né, são empresas que o desempenho delas depende não só do Brasil, dependem da economia global como um todo. Então, Gerdau tem uma atividade muito importante nos Estados Unidos, Petrobras tem a questão do petróleo, e a Vale ela é, enfim, altamente dependente da economia chinesa como a maior consumidora de minério. Né? Então, a gente fez um aumento recentemente nesse segmento, que ele é relativamente descorrelacionado com hoje a bolsa está subindo muito, e algumas das empresas desse setor aqui, eu acho que Vale não estava subindo tanto, estava caindo um pouquinho. Então, você tem aqui uma diversificação importante. Por fim, a gente tem essa parte aqui de eventos. Então, são empresas que dependem de um evento societário específico, muito mais do que da direção do mercado como um todo. E, por fim, o que a gente chama aqui de value, né? São empresas que o negócio da empresa em si a gente não acha o melhor negócio do mundo, são todos bons negócios, mas não é negócio da qualidade dos ativos que estão aqui no de alta qualidade, mas são empresas que estão muito baratas. E aqui a gente acredita que o desempenho da empresa ele é mais ligado a fatores internos. Por exemplo, a gente tem um pouquinho de Hering aqui. Se o Thiago Hering for bem sucedido no turnaround e conseguir levar venda por loja, né, que ele chama same store sales crescente, margens estáveis com venda crescente, independente do caminho da bolsa como um todo, a gente acha que esse ativo vai bem. Via Varejo é um outro exemplo, enfim, são questões que são mais ligadas às empresas em si do que da bolsa como um todo. E hoje o fundo está com 9,34% de caixa, 8, mas é 9,34%. Tá? Então, isso é um fator que... Deixa eu fechar isso aqui agora. Então, isso é um fator que nos confere esse maior equilíbrio. O outro fator é o próprio caixa. Então, quando a gente acha que os ativos estão caros, ou a gente está preocupado com algum fator macro, eu vou ter mais caixa. Eu já tive 30% de caixa na época da Dilma. E os hedges que a gente faz eles são estruturas com derivativos para proteger tanto casos específicos como o portfólio como um todo. Tá? A gente prefere fazer casos específicos, porque esse derivativo não costuma ser muito caro quando a gente está preocupado com algum case específico. Então, vou dar um exemplo. Ano retrasado, quando a gente tinha uma dúvida grande se a SER, que é uma empresa de educação, ia soltar bons números de matrícula de novos alunos, estava no meio da crise, o FIES tinha acabado, a gente montou um put spread para proteger essa posição específica. Então, o Fernando constantemente cota esse tipo de estruturas para reduzir a volatilidade do fundo.
Perfeito. Perfeito. Legal a forma que vocês classificam. Eu vou pedir para já até pegando um pouco da pergunta do Eduardo, que perguntou um pouquinho sobre tributação e sobre alguma mudança na legislação dos bancos. E aí, eu vou pegar essa já de gancho. Se tiver, eu vi que lá no slide tinha uma área de financials, que tinha ali os bancos, BBAS ou coligados dos bancos. Vocês querem dar para a gente um overview, não precisa ser tão longo, sobre o que vocês têm ali de visão sobre bancos como um todo ou papel específico? Então, a gente gosta do sistema financeiro brasileiro. Tá? O sistema financeiro brasileiro é um sistema oligopolizado, com bancos bem administrados, que tem obtido, historicamente, taxas de retorno bastante elevadas. E como essas taxas de retorno têm sido maior ultimamente do que o crescimento de ativos dos bancos, né? Porque o país não está crescendo muito, esses bancos conseguem crescer e, além disso, pagar um percentual importante dos lucros como dividendo e recompra de ações, tá? Além do JCP. Então, é um setor que a gente enxerga que você tem um valuation atraente, setores muito bem administrados, tem algum crescimento, acompanham o país no crescimento, com taxas de retorno elevadas. A gente gosta do setor como um todo. Algumas ameaças tem pela frente. A questão da fintech é uma ameaça, estritamente porque antigamente você tinha uma barreira de entrada que era intransponível. Você precisava ter 5 mil agências no Brasil. Hoje em dia isso acabou. O sujeito com o celular na mão consegue atingir cliente para burro, né? Então essa barreira caiu, mas existem outras. Então a gente se preocupa um pouco com fintech e você tem os bancos são o alvo preferido de medida populista. Ninguém gosta de banco, né? Então qualquer coisa, vamos aumentar o tributo dos bancos, vamos regular os juros. E o que acontece, é impressionante que os políticos não saibam disso, ou eles sabem e são cínicos, né? Em um setor tão concentrado, você aumentar o imposto nesse patamar, você vai levar a uma contração enorme do crédito, e o que não for contração vai ser repassado para os prédios. Então, não tem milagre. E os bancos já pagam mais imposto do que todas as outras empresas da Bolsa. Então, existe um certo limite até onde você consegue ir. E a conta acaba estourando no cliente, que é a ponta mais fraca. Então, a gente já viu 1000 medidas tentando atacar os bancos. Essas medidas geram volatilidade no curto prazo, mas a gente não acha, pelo menos por enquanto, que são medidas permanentes que vão impactar o valor de longo prazo dessas instituições. Tá? Eu acho que o impacto de longo prazo ele é muito mais derivado de um ambiente competitivo menos dócil para os próximos anos. Perfeito. Bem, no final, não tem jeito, né? Se o governo aperta lá, o banco aperta um pouquinho ali no cliente, aumenta um pouquinho o cálculo do risco, as taxas, enfim. E o cliente sofre. Como acontece com a grande maioria das medidas populistas, né? Você quer atingir um setor ou uma empresa específica, isso vai parar no preço em outro lugar, vai diluído para outro lugar, dificilmente o empresário absorve toda a porrada, né? Mas tem mais uma última pergunta antes de dar o caminho para o pessoal que está acompanhando pegar essa apresentação. E é uma pergunta que eu sempre faço no final, Alexandre, tá? A gente pede uma dica, tá? Uma dica para o investidor, tá? Pode ser do mercado financeiro ou não, uma dica para o investidor que está em ações, uma dica para o investidor, para o seu cotista, para todo mundo aqui. Uma lição que você aprendeu nessa crise, uma lição que você tirou da crise e uma dica de livro. Então, uma dica para o investidor, uma lição que você aprendeu nesse confinamento, nessa pandemia, pode ser dentro ou de fora do mercado financeiro, não tem problema nenhum, e uma sugestão, uma dica de livro. Tá? E depois disso eu parto para dar o caminho das pedras aqui para o pessoal pegar a apresentação. Legal. Bom, eu vou falar aqui do meu lado e depois se o Bernardo quiser fazer um comentário. Então, do meu lado, eu acho que a gente
para o investidor, a decisão mais importante para o investidor é qual é o asset allocation dele, né? Que percentual do patrimônio dele está em cada classe de ativo. Então, tem muita gente que tem, hoje em dia menos, mas tinha aquela noção que a bolsa era um cassino. Então, eu vou ter 95% em renda fixa e os 5% que eu vou botar na bolsa, eu vou para arrebentar. Eu vou especular aqui nas ações que podem dobrar no curto prazo. E essa turma acabava que perdia esses 5%, ganhava dinheiro na renda fixa, perdia na bolsa. Então, eu acho que você ter mais bolsa conservadora, faz sentido, principalmente no ambiente de juros muito baixos. Mas a decisão mais importante para o investidor é o asset allocation e ele tem que estar adequado ao perfil de risco da pessoa. Você tem que... Todo dia eu chego em casa, mesmo sendo gestor de fundo de bolsa, eu boto a cabeça no travesseiro e eu durmo bem. Dormindo mal por conta do seu portfólio, você precisa rever os seus conceitos, eventualmente ter um pouco menos de risco. Tá? A partir de um certo patrimônio, faz sentido ter ativo no exterior, por uma questão de diversificação. Então, enfim, isso é um outro ponto para os investidores. Tá? Eu acho que as lições, né? A gente aqui tinha um modelo de stress test, no fundo, onde a gente olhava o passado da nossa história inteira e tentava replicar, olha, se essas variações de preço ocorressem na carteira atual, quanto o fundo cairia. E o mês de março foi um mês que veio esse Black Swan, da China, do vírus, e a queda foi muito maior do que os nossos modelos esperavam. Então, eu acho que a lição é o passado é um bom lugar para você procurar inspiração, o passado rima com o futuro, mas você olhar simplesmente pelo fato que um evento nunca ocorreu, você não pode assumir que ele nunca ocorrerá. Né? Eu acho que a queda no preço dos imóveis nos Estados Unidos e aquela grande crise de 2008 foi aquela crença que, olha, preço de imóvel nunca cai. Então, a gente talvez pudesse ser um pouco mais conservador se a gente tivesse estressado ainda mais nossos cenários de crise. Talvez tivesse um mês de março um pouquinho melhor. É difícil dizer, né? A gente hoje tem o benefício de olhar para trás, mas é sempre bom ser conservador e saber que coisas que nunca ocorreram podem ocorrer. E de livro, são tantos livros que é difícil falar, mas um dos livros que mais me chamou a atenção é um livro chamado Margin of Safety, escrito pelo Seth Klarman, que é um gestor americano, e que é um livro onde ele separa muito bem o que é uma cabeça de um investidor versus um especulador, como ele pensa em risco, como ele pensa em portfólio management. É um livro muito interessante. Então, essa é uma sugestão que pouca gente leu esse livro, e eu acho que foi um dos melhores que eu li no passado recente. Bernardo, tem algum comentário? Sim, só para adicionar aí um pouco o que você comentou, Alexandre, acho que uma lição que é importante, acho que para todo investidor, é realmente desenvolver um autoconhecimento da sua capacidade de tomar decisão em momentos de estresse e passar por momentos como nós estamos passando agora. Porque a pior coisa que pode acontecer é um investidor entrar no momento errado, sair também no momento errado da bolsa. Então, é importante você ter uma alocação estrutural em ações no Brasil, uma classe de ativos que faz todo sentido. Focar em entender o que está por trás daquela cota, daquela cota que varia diariamente ali, tentar entender um pouquinho as empresas, a solidez das empresas e ter capacidade de, com a exposição que você tem em bolsa, dormir bem à noite. Tá? Então, acho que isso é fundamental. E aí entra nessa parte de alocação, quanto que eu vou ter em ações, quanto que eu vou ter em renda fixa. E com esses juros no patamar que nós estamos aí, é fundamental você ter uma diversificação. A questão do timing é muito difícil de você acertar, então eu posso falar um pouquinho a nossa experiência, o que nós fizemos.
os sócios da Módulo. Então, ao longo dos últimos 2 meses, nós aumentamos a nossa exposição no fundo, ou seja, alocando aí um pouco mais de recursos nossos nos momentos que a gente achava que era o momento mais adequado. Normalmente, quando o mercado está um pouco mais estressado. Então, acho que é importante, para quem tem ainda um espaço dentro dessa sua alocação, aproveitar esses momentos de volatilidade para ir aumentando o seu investimento em ações ou via fundos numa cota, num preço de investimento bem interessante, que faz uma diferença muito grande, assim, né? O preço que você está pagando hoje por determinados ativos, quando você olha seu retorno lá no longo prazo, tá? Então, acho que isso é um pouco uma mensagem importante. Capacidade de adaptação também e conseguir assim, se ajustar aos momentos, né, e às mudanças que estão ocorrendo. Então, acho que isso é importante, ter essa flexibilidade para se adequar ao novo ambiente. Então, a gente está vivendo aí um momento de muita incerteza. Vamos ter que se acostumar a conviver com esse vírus. Isso não vai sair, né, até sair uma vacina, um ano, um pouco mais, ou menos, né, se isso tudo der certo. Mas enfrentar isso assim, com uma visão um pouco mais positiva, né? Vamos todo mundo fazer o que a gente precisa fazer, respeitar o isolamento social, usar máscara, mas tentar encarar essa volta da economia. Ela tem que acontecer, não tem como, né, acho que a economia ficar parada por mais tempo, e a gente tem que aí sim tentar, de uma certa forma, fazer com que essa volta ocorra da melhor maneira possível, todo mundo com responsabilidade, se cuidando, e torcer para que as coisas evoluam da melhor maneira possível. E um livro, como o Alexandre comentou, tem vários, né? Mas um aqui que eu gosto, que acho que é o Value Investing, do James Montier, um livro que fala um pouco da filosofia como um todo. São vários capítulos ali, você consegue pegar capítulos específicos. Então, para quem gosta de investimento, quer dar se aprofundar um pouquinho, acho que é um livro interessante. E também o do Warren Buffett, tem o Essays of Warren Buffett, que são pedaços das cartas anuais que Warren Buffett ele escreve. Então, também ali ele pega tópicos específicos. Eu acho que vale a pena para quem gosta realmente dar uma lida nesses 2 livros. E de uma forma geral, acho que é isso. Vamos todos ficar aí, manter a saúde, manter a cabeça positiva nesse momento difícil. Verdade. E a gente vai conseguir, como o Alexandre falou, isso vai passar, né? Então, vamos tentar sair da melhor maneira possível para todo mundo bem, e ganhando dinheiro, né? Exatamente. Alexandre, Bernardo, cara, eu queria agradecer demais aí, tá? Por essa hora aí que vocês disponibilizaram para a gente. Para a galera que ficou até o final, e agora é a parte do evento que eu deixo no marketing de cabelo em pé, porque eu não combinei com eles, entendeu? Pode ir lá no investmart.xp no Instagram. Eu não sei se vocês estão nas redes sociais, se tiverem também depois quiser falar, mas senão a gente faz uma ponte. Vê lá na última foto lá no nosso Instagram, no investmart.xp. Comenta que você quer a apresentação da Módulo Capital, que aí eu peço para o pessoal do marketing lá e pegar o e-mail e enviar para vocês. Então, vai no Instagram, investmart.xp, comenta na última foto que você assistiu a live da Módulo Capital até o final, e aí lá no final, aí depois o pessoal do marketing vai mandar um direct, pedir lá no seu direct, para pegar seu e-mail e te mandar a apresentação. E aí já estou aqui garantindo que vocês vão me enviar a apresentação também, porque eu quero, porque eu gostei daquelas partes do restaurante, dos hotéis. Depois eu vou dar uma olhada com um pouquinho mais de calma. Obrigado demais pelo tempo de vocês, tá? Vocês são sempre bem-vindos aí. Espero que a gente possa fazer isso com mais frequência, tá? Sou fã de vocês e fiquem bem, fiquem em casa, tanto vocês quanto o pessoal que ficou aqui assistindo a gente. Um grande abraço. Falou, galera. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço.